favor. Sim. Agora esta chamada está sendo gravada. Senhor Jesus, Pai querido e amado, nesse instante, Pai de amor, estamos reunidos em Teu nome mais uma vez, pedindo que nos ajude nessa conexão espiritual, que possamos agora desacelerar os nossos pensamentos e ligar com a espiritualidade superior, que vai nos orientando, acalmando e nos ajudando a serenar os nossos pensamentos. Pai de amor e de bondade infinita, te pedimos que abençoe cada um dos nossos irmãos, a cada um de nós que iremos participar dessa reunião. Pai de amor, abençoa também aqueles que não puderam, e abençoa ainda, Jesus querido, aqueles que irão ouvir essa mensagem gravada, dando a tua graça, que cada um possa sentir a tua presença gloriosa quando estiver ouvindo essa mensagem, sentir a tua presença, sentir a tua paz, e que essas palavras possam falar ao coração de cada um de nós. Abençoa nosso irmão Alberto nessa noite, que ele continue sendo esse instrumento maravilhoso nas tuas mãos, que ele seja ungido para falar aos nossos corações, segundo a necessidade de cada um e orientado pela espiritualidade superior. Abençoe a nós também, queremos ouvir para que possamos entender um pouquinho mais dessas mensagens que têm chegado até a nós e colocarmos em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Te agradecemos, Pai de amor, antecipadamente por esse momento tão oportuno e por esse aprendizado tão glorioso que tem chegado até nós. Te pedimos que fique conosco durante esse ensino glorioso e que permaneça também ao nosso lado durante o nosso dia a dia, durante a nossa trajetória terrena. Que nos ajude a caminharmos juntamente contigo. Fica conosco, Senhor, nós te pedimos, no nome santo e amado do teu Filho Jesus. Que assim seja, Pai de amor. Que assim seja. Obrigado. E boa noite, Iris. Boa noite. Boa noite, Iris. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo semanal, né? Livro dos Espíritos, também de um dos livros da psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? Um médium fabuloso, que nos deu um legado, que nos traz conhecimento, que clareia, que consubstancia os ensinos do professor Denis Arrivaio, né? Fazendo que cada vez mais a gente integre conhecimento científico, conhecimento espiritual, conhecimento sobre a matéria, o conhecimento sobre as leis divinas. Então, nesse encontro, que nós possamos aproveitar bastante, tá? Então, vamos lá. Para quem está chegando pela primeira vez, nós fazemos o estudo do Livro dos Espíritos, no primeiro momento, de 35 a 40 minutos, e no segundo momento a gente vai para um dos livros, o Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Tá? Então, no Livro dos Espíritos, eu disponibilizo uma tela, vocês podem acompanhar pelo livro de vocês, e nessa tela a gente vai trazendo o assunto tratado. Tá? Nós vamos trazer algumas questões que estão nesse livro, e nós especificamente sobre as leis morais, o último capítulo, né, sobre as leis morais, tá? Que trata, que é o capítulo 12, né, que trata da perfeição moral. Tá? E dentro da perfeição moral, nós estamos trabalhando o item as virtudes e os vícios. Tá? Esse é o item 1 desse capítulo. Eu sou o Alberto Lima, nós estamos nesse modo virtual que nos permite atingir mais pessoas, que outros possam também se beneficiar desse nosso pequena contribuição, desses nossos encontros, já que não puderam estar presencial, tá bom? Então, vamos lá. O capítulo 12 da perfeição moral, o professor dividiu em 5 tópicos, ou 5 itens, né? Nós estamos ainda no primeiro item, que é as virtudes e os vícios.
Acho que é o terceiro encontro nosso que vamos trabalhar sobre essa temática. E hoje nós já vamos para a questão 898. A questão 898 é bem interessante, que a gente presta atenção na pergunta, porque quando a gente se chega à doutrina espírita, que nos fala que somos seres imortais, e o mais importante é o espírito, né? E mesmo diante da matéria, é o que sobrevive, ele é o mais importante. Aí o professor, então, faz um questionamento. Bom, se o espírito é mais importante, né? E sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo, e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, já que é um espírito imortal, a gente tem que pensar no futuro. Então, o futuro seria o nosso objeto principal, né, de preocupação. Ele diz, olha, diante desses fatos, vida corpórea é temporária, o futuro do espírito é o principal. Será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos? Tá? Olha que interessante, olha. Matéria, o corpo é matéria. Tem o espírito sobrevive, então o principal é o espírito. Então temos que tratar da vida futura. E a gente ficar trabalhando conhecimento científico, né? Será útil a gente se esforçar para estudar química, física, biologia, astronomia, toda essa ciência, de uma forma geral, adquirir esse conhecimento científico. Por quê? Porque esse conhecimento só diz respeito às coisas e às necessidades materiais, né? É útil, então, estudar algo que só reflete as questões materiais? Não sei se vocês conseguiram entender a pergunta. Ela é grande, mas o resumo é isso. Olha, é útil a gente ficar estudando os conhecimentos científicos, porque o conhecimento científico, em tese, fala apenas das necessidades materiais. E aí, vocês concordam que o conhecimento científico diz respeito apenas à matéria? Concordo plenamente. Tanto concordo, acho que todos nós concordamos que estão estudando, né, sobre as glândulas. Olha, e que interessante, e que é uma parte do corpo humano, né, aí que entra biologia, entra um monte de outras matérias aí no meio, e que vem explicar para a gente poder entender o trabalho espiritual. Então, tem tudo a ver você ter um conhecimento científico e outra. Todo aprendizado é importante. Aprender nunca é demais. Eu me propus a aprender até o último segundo da minha vida aqui na Terra. Mas a Aparecida não é só sobre a matéria. O importante não é Não, o espírito, eu estou estudando o corpo vai morrer. vai morrer, mas uai, quem que é a casinha do espírito? E de quem que nós temos que cuidar? Se a gente não tiver o conhecimento para cuidar dessa casinha do espírito, e aí? Então, em todo caso, a gente não está estudando só matéria, não é isso? Ou é pelo seu Não, não raciocínio? estamos estudando só a matéria, não. Tem conhecimento espiritual nisso, tem conhecimento científico, tem de biologia, tem de química, tem de tudo que se estuda, tem dentro do conhecimento, e nós estudamos toda vez que nos reunimos, tem parte disso. Faz parte do nosso estudo, do nosso conhecimento. Até porque você tem um pouco de conhecimento. Vou falar por mim agora. Se eu tenho um pouquinho de conhecimento de enfermagem, tem um vizinho que precisa, que às vezes tinha que ir lá na farmácia tomar injeção, ele vem aqui em casa e eu faço a injeção nele. Eu estou colaborando, estou ajudando, estou contribuindo, fazendo um curativo num animalzinho, porque eu sei fazer, aplicar uma vacina. Então, tudo que você aprende, tudo é útil no seu dia a dia, tudo é importante, nada é desperdiçado. De conhecimento, nada é desperdiçado. Mas eu sei que você falou, aplicar uma injeção, fazer um curativo, isso tudo não é necessidade material? É necessidade material, será que é só necessidade material? Aí você não está cuidando do corpo, que é a morada do teu espírito, e se você não cuidar, e aí? Nós temos a obrigação de cuidar, é muito bem.
Porque senão vamos partir, eu mesmo já falei, você mesmo já falou, todos nós já falamos, estudamos sobre isso, como suicidas e mesmo que seja suicidas e inconscientes. Se você tem um remédio para tomar, uma injeção para tomar, porque você precisa, e se você deixa de tomar e você tem uma complicação, isso te leva à morte, e aí, como é que você chega do lado de lá? Alguém concorda, discorda da Eu Aparecida? concordo. Todo conhecimento ajuda no progresso e ajuda no desenvolvimento do espírito, né? Opa, ó, Boa progresso. Lei noite, moral, Roberto. né? Lei Boa moral. noite. Oi, Janete. Olha, eu concordo com as meninas, né? Porque enquanto elas falavam, eu pensava, e se não fosse o conhecimento médico e as doenças, né? As epidemias que acontecem, quer dizer, ia acabar com a humanidade toda, ia ser uma humanidade toda doente, e como é que a gente ia retornar? É interessante, né? Eu fiquei pensando assim, que a gente vai voltar. Se a gente não cuidar daquilo, da nossa melhoria, né, que venha a humanidade receba uma humanidade mais, vamos dizer assim, melhorada, mais perfeita. Então tem que haver esse conhecimento. E eu concordo também, assim, que todo conhecimento, né, ele é útil, ele é útil. Só um minutinho aqui, só um minutinho. Desculpa aí, gente, para atender aqui minha neta. E a gente vê assim que todo conhecimento ele é útil. Então, assim, o que a gente aprender, né, que vai desenvolver a nossa inteligência, né? Então, assim, é importante porque vai ser parte do nosso patrimônio, né? Que a gente vai levar esse conhecimento. É o que realmente a gente vai levar. A gente não vai levar bens materiais, mas a gente vai, o que for de conhecimento na área da ciência, da filosofia. Então, isso tudo, um dia, se não for útil nessa, mas vai ser útil em outra vida, então, com certeza, é um aprendizado e é um ganho, sim, na nossa evolução. Ó, a Cristina falou lei de progresso, né? A Edina agora destacou a questão do conhecimento do espírito, né? Patrimônio, né? Ou seja, é interessante porque a gente estudando as leis da matéria, se a gente voltar um pouquinho lá no início do livro dos Espíritos, ele vai falar que as leis materiais que nos regem, na qual nós estamos vivendo, é lei divina. É nossa obrigação identificar e estudar essas leis divinas, que são as leis que regem a matéria, né? Ou seja, as necessidades materiais, né? É lei divina, é criada por Deus. E, ao mesmo tempo que a gente está estudando a lei divina, tem as leis morais, leis de progresso. Para que haja progresso, tem que haver o quê? O acúmulo de conhecimento, né? Então, tudo integrado, tem tudo a ver, aparentemente, aqui, né? Eu acho que a resposta do Espírito de Verdade vai ser dentro do que vocês falaram. Então, vamos ver a resposta do Espírito de Verdade sobre essa questão de ser útil, a gente se esforçar para adquirir conhecimento científico, o que a ciência nos apresenta, né? Mesmo relacionado, aparentemente, a coisas materiais. Então, vamos ver, ó. Sem dúvida que é útil. Então, o Espírito de Verdade vai dizer, olha, não tenha dúvida que é útil nós estudarmos a ciência, nós nos dedicarmos aos conhecimentos científicos. Aí ele vai justificar a sua resposta. Olha, primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos, porque a Aparecida nos colocou lá atrás, logo, quando ela destaca, meu conhecimento de enfermagem permite auxiliar irmãos, né, de caminhada, injeção, curativo. Não só os irmãos espíritos, como os nossos amigos, irmãos ainda em estágio inferior, os animais, né? Ou seja, auxiliar com a técnica, auxiliar com o conhecimento, auxiliar com os medicamentos, com o procedimento, um protocolo, né?
Então, primeiramente, isso. A gente está em condições de auxiliar, e auxiliar bem, né? Depois, o vosso espírito subirá mais depressa se já houver progredido em inteligência. Então, quando estudamos, dilata o nosso conhecimento. Quando a gente se estuda, nos aprimora esse conhecimento, e à medida que a gente adquire conhecimento, a nossa inteligência também se aprimora. Tá? Então, aí isso faz o quê? Que o nosso espírito se eleve. Qualquer conhecimento, Alberto, qualquer conhecimento, não só o científico, mas o filosófico, né? O religioso, vai permitir esse progredir da inteligência. Aí ele fala, ó, a Dina destacou também, nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Então, aqui ele retrata, olha, tem entre as encarnações há intervalos. Tá? Ou seja, a gente vai voltar. A gente vai voltar. A gente está agora, né, aprendendo, tá? Vai passar um intervalo no mundo espiritual, depois a gente vai voltar. Ele já diz, olha, lá no intervalo, a gente vai continuar estudando lá, gente. Nesse intervalo, quando a gente desencarna, a gente não vai ficar comendo uva, ouvindo harpa e rezando. Não. A gente vai continuar estudando. Só que tem uma vantagem. Lá, o aprendizado é mais rápido. É o que nos dá esse alento. Né? Aprendereis numa hora o que na Terra exigiria anos de aprendizado. Porque clareia mais. Quanto mais desenvolvido, maior a nossa capacidade de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Isso é maravilhoso. Nenhum conhecimento é inútil. Aí, Alberto, eu aprendi a fazer uma bomba, né? Aprendi a destruir um prédio, aprendi coisas horríveis, né? Muitos de nós vão para isso, né? Aprendi a fumar, aprendi a beber, e aí? Esse conhecimento vai ser útil? Vai. De alguma forma a gente vai usar. A gente vai aprender a usar esse conhecimento depois para aprimorar, para auxiliar. No início, a gente vai usar esse conhecimento para destruir, o que a grande maioria de nós fizemos, continuamos a fazer, para machucar, para causar dor. Depois, a gente vai pegar esse mesmo conhecimento que a gente já tem e vai dar um jeito de sublimar ele e trazê-lo para auxiliar os outros. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso. Foi o alerta lá de Cristina. Questão do progresso, gente. A gente só progride por acúmulo de conhecimento. A nossa sociedade, ela progrediu porque a gente tem essa capacidade de trazer conhecimento, acumular conhecimento e repassar esse conhecimento. Então, todos nós vamos contribuir. Se a gente não tivesse esse conhecimento adquirido, né, nós estaríamos ainda na idade da pedra. Se não gravasse esse conhecimento, não fosse conosco, se a gente estivesse voltando, a primeira vez, a gente já estaria na idade da pedra. Então, todos, mais ou menos, contribuem para o progresso. Por quê? O espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. O objetivo nosso é nos tornarmos espíritos puros. Tá? Para nos tornarmos espíritos puros, ou seja, espíritos perfeitos, temos que saber tudo. As leis que regem a matéria e as leis que regem o espírito, o moral, as leis morais. Então, precisamos adquirir. Se agora eu ainda não tenho conhecimento total, não sei a prática, mas eu vou adquirindo conhecimento. Eu vou acumulando conhecimento. Porque eu vou trabalhando a minha mente com novos conhecimentos. Conhecimentos novos substituindo conhecimentos antigos. A partir desse conhecimento, eu vou mudando hábitos. A partir dessa mudança de hábito, eu vou me tornando cada vez mais aperfeiçoado nas minhas atitudes, no meu procedimento.
Então, para que eu me moralize, seja um espírito moral de uma moral mais elevada, eu preciso adquirir o conhecimento, como já nos alerta Emmanuel, das duas asas, né? A asa do conhecimento e as asas da intelectualidade e as asas da moralidade. Então, temos sim que continuar estudando. A Aparecida fala que a opção dela é continuar estudando até o último momento. Está perfeito nisso. Alberto, mas eu estou cansado, já estou idoso, já estou velho, não aprende. Se você não tivesse nada para aprender, você não estaria encarnado. Mesmo idoso, você não estaria aqui, porque você já aprendeu tudo. Se estamos ainda encarnados, é que precisamos aprender algo ainda que está disponível. Então, o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E por quê? Cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Para que o progresso se realize, preciso de ideias. Né? Precisa adquirir ideias. Essas ideias ajudam no desenvolvimento do espírito. Então, por isso que é importante a gente estudar. Por isso que é importante o auxílio que a ciência oferece. Só a ciência? Não. A filosofia, a arte. A arte é um conhecimento. Você aprender a tocar, aprender a cantar, aprender a trabalhar com as notas sonoras, o desenho, a pintura, a arquitetura, tudo, gente. Tudo é conhecimento. A linguagem que eles apresentam, de todas as ideias adquiridas, ajuda o desenvolvimento do espírito. Lindo, né? Maravilhoso. E aí, gente? Concordam? O que acham dessa resposta? Perfeito. Maravilhosa, né? Sim. Ou seja, eu tenho que só trabalhar o espírito. Não. Você está encarnado? Você não está encarnado? Você não está na Terra? Não tem que viver, vivenciar. É por isso que estamos aqui. Se você pode estudar na academia, vá. Não tem condições na academia, mas tem outras formas de aprender. Tem outros conhecimentos que você pode adquirir. Tá? Tranquilo, gente? Vamos para frente? Então, estudar é importante? É. Contribui demais. Né? Nenhum conhecimento é inútil. Isso é maravilhoso, esse tipo de informação para nós. Né? Ele faz a questão 899. Aí ele traz a situação, perfeição moral, né? Então, para a perfeição, requer aprendizado, requer conhecimento. Então, tem tudo a ver a questão do estudo da ciência, né? Agora, ele diz, olha, tudo bem, mas qual o mais culpado de 2 homens ricos? Ele vai dar um parâmetro. Olha, eu tenho 2 homens ricos nesse questionamento que se empregam exclusivamente em gozo pessoais suas riquezas. Então, ele pega 2 homens ricos que vão usar suas riquezas, tá? Ou seja, a riqueza dele é só para ele, para mais ninguém. Aí ele quer saber qual é o mais culpado desses 2 homens ricos. Eu tenho os 2 homens ricos que usam o fruto das coisas só para ele. Agora ele diz, olha, um desses homens ricos, ele nasceu na opulência. Ele nunca soube o que é dificuldade, trabalho, falta de alguma coisa. Ele nasceu rico, na opulência. E desconhecido sempre a necessidade. Ou seja, ele não sabe o que é necessidade. Desses 2 homens, que ele vai fazer a comparação. Tá? Devendo o outro ao seu trabalho os bens que possui. Então, um nasceu na riqueza, nunca soube o que é necessidade. O outro nasceu na pobreza e, pelo seu esforço, pelo trabalho, conseguiu os bens e ele agora é um homem rico. Qual é desses 2 mais culpado, já que ele pega suas riquezas e usa somente para ele, só para os seus gostos pessoais? Alguém tem ideia de qual desses 2 é o mais culpado? Ou se são os 2, ou nenhum dos 2? Poderia me ajudar aí?
Voltando a falar do conhecimento, né? Aquele que tem o conhecimento, que é aquele que ele ganhou a sua riqueza com o trabalho, ele passou pelas dificuldades, então ele tem esse conhecimento dessa dificuldade, da dor, do sofrimento, de tudo, uma trajetória difícil. Então, esse sim é mais culpado do que o outro, porque o outro não tem conhecimento. Então, é o conhecimento aí que faz a diferença entre um e outro. Uau, nossa, parecia que você jogou duro aí, não foi não? Eu Mas acho o que não. outro se Foi a esforçou, forma como gente. o negócio, ué. Mas o outro se esforçou, saiu lá, batalhou. Agora ele conseguiu as Por bênçãos, isso agora ele é mesmo, já que rico. se esforçou, sabia quanto que era difícil, sabia a dor, a dificuldade de passar por necessidade, aí sim ele teria que ajudar, porque já passou por isso. Então, tem o conhecimento. Vamos lá, ver se a Dina concorda. Vai, Dina, você concorda? Concordo com Cida, porque assim, como você disse, quem nasceu na opulência, ele não teve essa vivência, né, da necessidade, mas quem nasceu e que vivenciou essa necessidade, e que lá na frente ele não estende a mão, não faz algo pelo seu irmão, né, pelo aquele que está precisando, só pensa em si. Então, assim, eu acho que o peso na consciência dele vai ser maior, né? Porque eu acho que é mais culpável por isso. Se bem que o outro também, claro que o outro também errou, né? Está errando também né, por essa prática. Mas aí a gente vê que é mais por uma questão de dureza, né, de egoísmo mesmo. Mas o outro, ele teve a vivência, ele passou pelo sofrimento. Então, se ele não tá praticando, né, não tá, então acho que é mais culpável, sim. Mas eu acho tadinho do outro. O outro se esforçou tanto, batalhou com dificuldade, arranjou dinheiro, tá riqueza, ficou rico, agora ele quer gozar, não sei. Vamos lá, eles, tira essa dúvida. Bora, Iris. Você levantou a mão? Ó, a Iris acho que não quer falar. Ah, então todo mundo está acusando o cara que trabalhou. Ninguém defende o que ele. E aí? Alguém defende o rapaz que trabalhou mais, que ficou rico pelo próprio esforço, agora ganhou, ele lutou, o dinheiro é direito dele de gozar as coisas só para ele. Chega, eu não liguei o microfone, ó. Ah, pois diga Talvez aí. depende do nosso caso. Quem é espírita, quem é conhecedor da espiritualidade, tem mais responsabilidade do que o que não conhece. A nossa responsabilidade é maior. Do mesmo jeito. Não tem que defender. Não é questão de defesa, não. É questão de lógica. Conhecimento é poder. Então, se eu conheço, eu posso. Se eu posso e não faço, aí o problema já, entendeu? Já se complica. Mas se eu não tenho conhecimento, como é que eu vou fazer? Vou deixar a Aparecida falar por último. Eu acho que ela está induzindo Tá você. Não é bom. possível. Conhecer é complicado, viu? Não sei. Complicado. Eu sou mais pelo outro, porque o um já, olha, ele tem dinheiro, nunca viu necessidade, papai deu tudo, recebeu uma herança, né? É o comum que acontece com as pessoas ricas. Né? O outro se esforçou tanto, batalhou tanto para Os conseguir. dois teriam que ajudar, mas o peso maior é de quem conhece, viu? É do conhecimento. Conhecimento é Eu terrível, né? acredito que sim. Isso Vamos ver aí mesmo, mais. Iris. Estou contigo. Rapaz, Gostei. por isso que Parabéns. diz que a ignorância é uma benção, né? Saber as coisas é terrível. Quanto Vamos. mais nós estamos aqui aprendendo, mais nós seremos cobrados também, viu, gente?
Ou dá vontade de voltar e não querer conhecer, né? Não, não, Alberto, eu já pensei isso um dia, hoje eu não quero pensar mais desse jeito mais não, eu quero aprender mais e tentar todo dia colocar em prática na Com minha certeza, vida. Thalita, porque mais cedo ou mais tarde vai ter que aprender. Não tem como fugir. É uma Eita. questão, Por isso que vai ter que o pessoal aprender. não quer ir para o espiritismo, gente. É muita É muita cobrança. responsabilidade, viu? É muita É cobrança. muito. Quando o É pessoal, muita alguns cobrança. acham bonita a doutrina, né? Não tem inferno, não tem diabo, não tem capeta, né? Gente, mas o tal da lei de responsabilidade, nossa, mãe, pesado, hein? Mas vamos ver a resposta, então, do Espírito, a do Espírito de verdade, né? Diz, olha, aquele que conheceu os sofrimentos. Né? Qual o mais culpado? Aquele que conheceu os sofrimentos. Aí o conhecimento, né? O conheceu, ele passou por aquilo. Ele sabe da dificuldade do caminho, né? Aí ele vai dizer, por que que é aquilo? Porque sabe o que é sofrer. Ele sabe da necessidade, ele sabe da dor, ele sabe da fome, ele sabe da, como é ser maltratado, de não ter aquilo, né? A dor, a que nenhum alívio procura dar, ele a conhece. Ele sabe o que é passar fome, ele sabe o que é passar necessidade, ele sabe o que é não ter aquilo que precisa, o medicamento, a roupa, né? Ele sabe, ele conhece aquele momento, quando ele vê alguém passando aquela necessidade. Porém, como frequentemente sucede, já dela se não lembra, ou seja, ele não lembra. Né? Se fui pobre, né? Tem aquela expressão, se fui pobre, não me lembro, né? É basicamente isso, a pessoa passou por tudo aquilo e vê o outro naquela situação que ele passou, que dói, que é ruim, e ele não se lembra que aquilo é doloroso quando está o outro. Ah, não, eu passei por isso, o outro também tem que passar. Então, o tal do conhecimento, né, é que derruba a criatura. Né? Os dois são culpados por estar empregando os haveres, né, a riqueza, exclusivamente no seu gozo pessoal. Aquele que nasceu rico é culpado. Mas o que nasceu pobre e esquece de auxiliar, de ajudar, e usa a riqueza só para si, ele se torna mais culpado, porque ele conhece, ele vivenciou, ele passou aquilo ali. Né? Ele sentiu a dor e agora ele não faz nada. Né? Ele não se lembra dessa dor. Se o lembra, ele faz, esquece, né? Porque não é mais com ele. Essa é a resposta simples, né, dessa questão. Então, vocês estavam com a razão. Nesse Espírito de Verdade não defendeu o rapaz que trabalhou bastante. E isso entra em choque, né? Isso entra em choque, principalmente aqueles que lutaram bastante, que fizeram muito esforço, né, fizeram uma carreira, conseguiram os bens para si, para dar né, uma vivência melhor, agora está usufruindo, aí chega o Espiritismo e diz, ei, menino, você está esquecendo dos outros? A responsabilidade é maior, né? É questão, aí inventa nada da responsabilidade, né? A lei de responsabilidade, ela é, em alguns casos, assustadora. Ela causa um certo receio, né? É melhor voltar para aquelas filosofias e ideologia e que tem alguém que, mesmo eu fazendo tudo errado, eu me arrependo, e vem alguém, bota a mão em cima de mim e me arrebata, me retira do sofrimento. É melhor pensar assim. Mas atingir o nível que a gente está atingindo, né, de conhecimento, de reflexão, né, e que os Espíritos pedem para a gente refletir, né, eles não nos obrigam a gente seguir. Eles só trazem racionalidade. Olha, fulano, se você tem duas situações, o fulano que passou por aquela de sofrimento, de dor, ele é mais responsável, porque ele já sabe como é doloroso. Ele teria
as condições para fazer um raciocínio e um julgamento melhor. Então, a lei de responsabilidade assusta. E aí, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, Alberto. E também eu acho que faltou nele a gratidão, né, Alberto? Sim, né? Tudo junto, né? Tudo junto. Tranquilo? Todo mundo caladinho, ninguém que faz reflexão. Tá tranquilo, né? Porque é o conhecimento e vamos no conhecimento, né? Porque o conhecimento é o que pega. E o bom do espiritismo, que eu acho ótimo, é que não tem esses negócios de, né, um estatuto que você tem que seguir aquele estatuto como tem em outras religiões, em outras denominações. Mas a consciência que pega, e ela pega, mas pega doído mesmo. E que bom que pega. E que Fala, arranca o Carol. couro mesmo. Fala, Carol. Oi, boa noite, Alberto. Me tira uma dúvida, porque a gente está conversando aqui sobre o quanto que o conhecimento ele pode pesar, né? Quanto que o rapaz ele trabalhou a vida todinha dele, batalhou e agora ele é mais responsável, ele é mais culpado, né, por ter mais conhecimento. E a minha dúvida é quando que o conhecimento vai passar a ser vai trazer mais leveza para a nossa vida? Ou vai trazer mais felicidade? Em que momento que a gente vai ser, não sei, vai estar numa vida mais tranquila com esse conhecimento? Um outro mundo, né? Um outro estágio, um outro nível. Tem essa resposta? A gente poderia ir lá em Jesus, né? Quando ele diz, conheceis a verdade e a verdade vos libertará, né? Quando eu Sim. estou, iludido, eu não sei, eu ajo, né? Eu tomo decisões que para mim é correta, né? Olha, fulano não tem, eu tenho, é meu, isso aqui é meu. Foi adquirido, meus pais me deram, meu direito, pronto. Ali eu estou tomando as decisões sem dor, sem sofrimento. Mas à medida que eu adquiro aquilo, eu sei que é difícil, o conhecimento vem me trazendo informações que não é que a nossa existência não é só adquirir bens, né? Que nós não estamos aqui para acumular bens, estamos aqui para usufruir e tornar a vida dos outros melhores. Que à medida que eu entendo isso e começo a colocar em prática, eu começo a perceber que os bens são importantes, mas não são tudo. Eu posso vivenciar e ser muito feliz com pouco ou quase nenhum bem. Então, por isso que ele nos diz, olha, desapego, né? A questão do interesse pessoal. Quanto menos interesse, menos apegado eu estiver aos bens, mais leveza eu vou ter. O conhecimento das leis divinas ele vai nos livrando dessas amarras. Porque ter bens, ou dinheiro demais, ele é uma pedra que não deixa eu sair. A minha visão toda vai ser, todo o meu instinto, toda a minha vida vai ser para proteger aqueles bens. É tudo Então, uma questão de equilíbrio, né? Porque o dinheiro, ele também traz segurança, saúde. Assim, saúde que eu diga é que a gente consegue ter acesso a hospitais melhores, né? Fazer um cuidado da nossa saúde de uma forma mais regrada, digamos assim. Traz segurança, traz conhecimento, né? O dinheiro, ele também, ele é bom, ele é positivo, né? Só que eu acho que tem que ter o equilíbrio, né? Para não ser uma... não prender a gente de uma forma negativa, né? Acho que tem que, o ponto, a chave é esse equilíbrio. exatamente. E para ter equilíbrio, eu preciso de conhecimento. Por que eu tenho que ter equilíbrio? Né? Para que eu preciso ser feliz. Para ser feliz, eu preciso ter equilíbrio. Por quê? Se eu me dedicar somente à proteção àqueles bens, eu não vou ser feliz. Eu vou achar que estou sendo feliz com o dinheiro. Eu vou ser avarento. Eu vou me dedicar tanto à proteção que eu termino adoecendo diante daquilo.
Quando eu começo a me desapegar aos poucos e fazer um bom uso da riqueza, né, eu começo a ser feliz em ajudar alguém. Eu começo a perceber que fico muito feliz quando eu vejo um sorriso no rosto de uma criança, ao dar um presente, a uma balinha, né, de um idoso a conversar. Então, a percepção pelas experiências vai nos dizendo que a riqueza nos auxilia em muitos detalhes, sim, mas ela não é a fonte da felicidade. Não vai ser o ter dinheiro que vai ser felicidade. Muitos acreditam que a riqueza me traz felicidade. Não traz. Quanta gente rica, milionária, que pensa em suicídio o tempo todo, que vive sob medicamento, ansiedade, depressão, milhares. E outros que quase nada têm, e você chega a um sorriso, uma maravilha. Né? É verdade. Na verdade, o que traz a felicidade são boas relações pessoais. Né? Tem muitos estudos falando sobre isso. A qualidade das nossas relações. Então, se a gente não adianta estar rodeado de pessoas, a gente precisa ter realmente conexões reais que a gente, ao nosso redor, né? Que realmente sejam significativas. Exato. Então, nós vamos ver que uma criatura de 1,50 m, como a irmã Dulce, fazer o que ela fez, sem dinheiro. Né? Você vê um Divaldo Franco, sem dinheiro, montar a mansão do caminho e ser pai de mais de 700 crianças que ele tem adotado. Que dinheiro que ele tinha? Né? Não tinha dinheiro. Uma época de maior dificuldade. Você vê um Francisco Cândido Xavier, que tinha 2 ou 3 mudas de roupa, né? E escrever e acalentar milhares de coração. Essas criaturas eram felizes com pouco ou quase nada. Por quê? Porque eles aprenderam o valor do dinheiro. Eles não querem acumular, eles querem fazer esse dinheiro chegar aos outros, a riqueza chegar aos outros. E vai ser nesse momento em que eu faço um bom uso dos bens materiais é que a responsabilidade ela nos alivia. Pô, chegou, mas tem gente necessitada, tem meu vizinho, tem uma família ali, vou levar uma cesta básica, vou levar uma roupa. Eu vou estar sempre com um pensamento de auxílio para aquelas pessoas. Então, o que chega de riqueza em minhas mãos, eu direciono para aqueles que precisam. Então, vem a felicidade e a responsabilidade, fazendo que isso se torne muito mais leve. Mas muito leve. Tá? Eu espero ter ajudado, Carol. Obrigado aí pelas suas colocações. Ajudou sim, ajudou sim. Realmente é porque fica um paradoxo, né? Se eu tenho aquela responsabilidade, quanto mais eu ganho, mais eu tenho que dar. Quando é que a gente realmente vai ter essa responsabilidade de uma forma leve? Porque parece um peso, né? Parece um peso. E aí eu fico pensando assim, eu mesma, né? Eu fico pensando, meu Deus, vai ter algum momento que eu vou encarar isso de uma forma mais leve, que às vezes não sobra nem pra gente, né? Vamos ser sinceros, às vezes não sobra nem pra gente, a gente fica pensando, realmente, um nível de Chico Xavier, Divaldo, que davam metade do que recebia, até mais, enfim, é um nível, assim, supremo que a gente não chega nem perto, né? Mas Sim. eu fico pensando. E uma vez eu conversando com minha mentora, ela falou para mim que quanto mais a gente ajuda, mais os espíritos bons, eles nos ajudam também na nossa caminhada. Então, a gente começa a ter um propósito de vida mais claro, a gente começa a realmente acessar a felicidade de uma forma mais plena. E eu fico realmente me perguntando, assim, como é que eu posso ajudar mais, o que é que eu posso fazer, mas confesso que às vezes eu sinto esse peso, esse fardo poxa, já tô tão sem tempo aqui, como é que eu vou me dedicar mais à caridade se eu não tô tendo tempo nem para mim, eu não tô tendo tempo para, né? Porque hoje em dia é tudo muito frenético, a gente trabalha, chega em casa já tendo que descansar um pouquinho para no outro dia trabalhar de novo, e em qual momento que isso vai ser mais leve, não vai ser um peso, né? Carol, eu acho que eu vou te responder um pouquinho, assim, um pouquinho da minha experiência.
A gente vai fazendo isso se tornar leve a partir do momento que você vai praticando no seu dia a dia. E são nas pequenas coisas, mesmo sem, como você disse, sem tempo. No seu trabalho, vai ter alguém que está meio sobrecarregado e que você vai poder dar uma mãozinha, você vai estar ajudando, vai estar praticando a caridade. Às vezes, você vai ficar um pouquinho até mais tarde, porque um colega que você ia passar o plantão, ou o turno, ou alguma coisa, não pôde chegar no horário, você vai ficar até um pouquinho, vai se estender, e se estender com gratidão, sabe? Por estar podendo fazer aquilo ali. É isso daí que vai trazendo a leveza, e não é só com o dinheiro, é no dia a dia, no seu trabalho, vai surgindo as oportunidades de você fazer as coisas, no seu estudo, na rua, no banco onde você vai, no supermercado, né? De carregar o carrinho do supermercado, não deixar ele jogado lá, levar lá, né, Alberto? No lugar, a pessoa não ter que, né? Esse eu já faço. Então, eu também já, né? Porque depois de, né? A gente vai aprendendo. Então, É são as verdade. pequenas coisas que, no dia a dia, não sinta isso como um peso, porque vai fluindo e as oportunidades elas vão chegando até você. E vem, É viu? verdade. E às vezes Fique em a paz que gente, ela vem. a gente esquece, né, desses pequenos gestos que também se caracterizam como São a os pequenos caridade. gestos, Realmente. e esses Uhum. gestos fazem toda a diferença no dia a dia. E qualquer É ato verdade. desse gera gratidão, e a gratidão é pela oportunidade, a gente já fica feliz. Esses pequenos Feliz, gestos, tá? O próprio ato em si já traz a sensação de leveza. esses Carol, pequenos obrigado. gestos, Você conseguiu tornar bem melhor. Fala eles. como é que diz? Esses pequenos gestos, eles são automáticos até, depois de um certo tempo. De pegar o carrinho, ter o cuidado de entrar no lugar, eu lembrei disso. Né? Não matar as baratas, pegar as baratas e botar lá na rua para ela ir embora. Eu não faço, não, meu marido faz. Eu não consigo levar barata, não. Estou ainda atrasado. Ainda não, mas meu marido consegue. Por Eu incrível também que não, mas pareça. se for aranha, rato, eu também não mato. Não, ele não mata uma Não barata. Você mato. imagina os outros. As outras A muriçoca aqui eu não alivio com elas, não. Estou ainda atrasado. eu digo, eu não aguento que a barata dentro do banheiro. As bichinhas, você não quer viver? Então deixa ela viver também. Caramba, eu queria chegar nesse nível. Escutar o outro, parar, escutar a mágoa do outro, quer dizer, o problema do outro, sem interferência. É uma caridade muito grande, gente. É verdade. Acontece Como demais. diz a Aparecida, chega até nós. Coisa, não é só com dinheiro que você ajuda o outro. Uma palavra, amiga, ajuda muito mais do que toneladas de dinheiro. Muitas vezes. Bom, o assunto estava bom, 2 questões suficientes. Vamos mudar de assunto, tá? Aqui é corrido. Nós vamos agora mudar de livro, até mudar de assunto, mudando de livro. Tá? Nós vamos para o livro Missionários da Luz, acertei dessa vez, né, Fátima? Fátima, eu queria que você nos atualizasse, saber em que página estamos desse capítulo 2 do livro Missionários da Luz, tá? Tá. Nós estamos. Deixa eu ver aqui a página assim. No capítulo 2, né, que na epífise, aí tem a primeira página, a segunda, a terceira, a quarta e na quinta, onde tem o instrutor falava em tom sublime, pelo menos para mim. Do 2.5. Está aqui. Eu acho que a gente ficou de comentar a questão, né? Foi, você leu, foi lido A bastante. gente não conseguiu comentar, né? Isso, eu li e você falta comentar. Acho que falta comentar esse parágrafo. Gente, esse livro, principalmente esse capítulo aqui, né, que fala de uma glândula, né, que está no nosso cérebro e que os espíritos vão comentar sobre isso, que é a glândula pineal, que, à época, 1945, quando esse livro foi escrito, ela tinha o nome de epífise. Ela fica no centro do nosso cérebro, à altura dos olhos, o nervo óptico vai até ela, chega, se comunica com ela, tá?
e atrás aqui. Então, ela é bem central. Muito bem protegida, muito vascularizada, tá? E protegida pelos colchões ali em cima, embaixo da massa cinzenta. Então, os cientistas, até então, 1945, a ciência tratava a glândula pineal, o epífise, como algo, uma reminiscência, né, de um órgão, de uma glândula, que não teria muito uso. O uso dela era apenas na infância, tá? Para controlar as gônadas sexuais. Quando as gônadas se desenvolviam, a epífise, ou a pineal, ela não teria mais uso. Por quê? Porque, ao olhar em adultos, eles perceberam que ela tinha umas areia, uma mineração, né? E a ideia é que, quando surge mineração nos órgãos, é porque está se decompondo ou sem utilidade. É o que o cientista entendia. Aí, em 1945, André Luiz, né, traz uma perspectiva nova, dizendo que essa glândula, a pineal, posteriormente, ela tinha uma funções múltiplas. Elas coordenavam todas as glândulas. Isso foi um choque, porque a ciência dizia o contrário. Então, só em 1958, 11 anos depois, 45 e 58, 13 anos, né? 13 anos depois, é que um cientista americano ele isola a melatonina, né? E depois eles identificam que tinha muita melatonina na glândula pineal. Então, a partir daí começa o estudo para entender que a melatonina e quais suas funções. Ela entra num ciclo circadiano, ou seja, ela é produzida à noite. Quando a gente dorme, a melatonina ela é produzida e depois vamos ver que essa melatonina ela age em todos os nossos órgãos, realmente, né? Tem várias funções. Antioxidante, funções oncoestática, né? Que ela paralisa o desenvolvimento de tumores, né? Questões que ela age nas outras glândulas. Tudo isso aí começou a estar se desenvolvendo. Em 2018, havia mais de 28 mil estudos sobre a glândula pineal. Então, desencadeou muitos estudos e a gente percebe, então, que eles estão identificando a atuação desses hormônios que são produzidos na pineal em diversos órgãos. Tá? Pois bem, André Luiz está nos destacando a função da glândula pineal. Muitas vezes, ele remete com ela porque ele está vendo através do perispírito. Então, ela tem função orgânica, secretando hormônios, mas ele chama de unidades-força do perispírito, que vem da mente, da nossa mente, e é distribuída por todas as células do corpo. E ele destaca que pela pineal, ela é a válvula que vai permitir que as nossas memórias, elas que estão guardadas no subconsciente, elas cheguem até nós. Então, é algo fabuloso e não dá para a gente passar só ler. A gente tem que tentar entender o máximo, certo? Então, nesse parágrafo, ele vai dizer, olha, dentro do meu espírito, guardei rigoroso silêncio, família de instruções novas. Aí ele vai dizer, o Alexandre diz, segregando delicadas energias psíquicas. Quem que segrega? Quem segregar é colocar, despachar, ou seja, colocando delicadas energias psíquicas. Se a energia psíquica não é física, é um outro tipo de energia. Que energia é essa, Alberto? Não sei. Mas ele destaca, analisando o perispírito do médium, ele diz que a glândula pineal ela estava segregando delicadas energias psíquicas. Prosseguiu ele. A glândula pineal conserva a ascendência em todo o sistema endócrino. Olha que informação interessante. A glândula pineal conserva a ascendência. O que é ascendência?
ela sobrepõe, ela é soberana. Sistema endócrino, todas as glândulas que produzem, né, hormônio. Epífise, a hipófise, né, o pâncreas, as renais, suprarrenais, paratireoide, ou seja, todas as glândulas, ela tem ascendência. Informação do instrutor Alexandre, para André Luiz. Olha, ligada à mente. Essa glândula é uma válvula que é ligada à mente, à nossa mente. O que é a mente, gente? Mente é pensamento? Não. Mente é uma construção de nossas experiências. As nossas experiências, não só de agora, mas as pretéritas. Tudo que a gente vivenciou é guardado na nossa mente. Os nossos gostos, as nossas vivências, os nossos prazeres estão guardados na nossa mente. Toda experiência gera conhecimento, e esse conhecimento fica gerado, guardado na mente. Então, essa glândula é ligada à mente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital. Então, a pineal é ligada à nossa mente, que é a nossa construção de milhares de experiências, através de princípio eletromagnético do campo vital. Ou seja, ela, matéria, ela tem ela no perispírito, e ela faz essa válvula, permite que a mente da gente passe e influencie no nosso corpo. Como? Princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar. Tá? A ciência comum, Alberto, esse conhecimento, já estamos trabalhando nisso. Né? A psiquiatria já tem avançado bastante para entender a mente, né? Como a mente age no corpo. Então, já tem muito conhecimento na psiquiatria informando que a nossa mente, sua mente doentia, o corpo adoece. Se a gente tem alegria, estamos alegres, o nosso corpo, nosso sistema imunológico se eleva. Então, o corpo está ligado à mente também. Já tem muito estudo sobre isso. À época, ele diz, olha, a ciência comum ainda não pode identificar. Comanda, olha o que a pineal faz. Comanda as forças subconscientes por determinação direta da vontade. Ele está dizendo que essa válvula, que é a glândula pineal, comanda as forças subconscientes. Ou seja, o que está no nosso consciente, no subconsciente, o que a gente acumulou nos milhares de anos de experiência, vez em quando ela passa. E, ao passar, ela passa por onde? Pela pineal. Então, todo o comando é lá, pela pineal. Agora, quem manda? Né? A válvula pineal, ou a glândula pineal, ela é uma válvula, mas ela é um instrumento. Quem determina isso é a vontade. Vontade de quem? Do espírito. Aí volta lá no livro Pensamento e Vida, né? Ele vai dizer, de todos os escritórios da nossa mente, né, a vontade é o gerente. Ou seja, através da vontade, uma vontade consolidada, equilibrada, ela permite tudo isso. Assim como uma vontade débil não vai comandar de jeito nenhum. E ele continua dizendo, olha, as redes nervosas, o que são as redes nervosas, gente? Os neurônios, os nervos ópticos, todos os nervos que levam as mensagens eletromagnéticas do nosso corpo, é a rede nervosa, tá? Constitui os fios telegráficos. Está dizendo que a pineal, ela utiliza as redes nervosas dos nervos. Utiliza o cérebro, os raquianos, nervo óptico, nervos GAR, todos os nervos são usados pela pineal para levar esses comandos. Então, as redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas. Então, quando a gente sente, quando a gente pensa, quando a gente está num estado de emoção,
seja de raiva, de mágoa, de zanga ou de prazer, tá? Todo o nosso corpo sente. Por que sente? Por causa dessas redes nervosas que levam essas mensagens. Ela leva essas mensagens a todos os departamentos celulares. Ele diz que a pineal utiliza o nosso sistema nervoso para levar, tá, e distribuir por todas as células, departamento da célula, sob a direção, e sob sua direção efetua o suprimento de energias psíquicas. Tá? Sob a direção de quem? Da pineal. Sob a direção da pineal, efetua os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Como é isso, Alberto? Se eu tenho um momento de alegria, né? De felicidade, essas energias são distribuídas de imediato, o meu corpo se modifica. Eu recebo, todas as células recebem a informação. Através de quê? Sistema nervoso. Quem levou essas emoções? Ou quem permitiu que essas emoções chegassem? A glândula pineal. Quem produziu? O espírito, através da mente. Distribuído pela pineal, chega a todo o nosso corpo. Então, distribui através desses armazéns autônomos, que são nossos órgãos. Todos eles recebem essas energias. Aí ele fala, manancial criador mais importante, dos mais importantes. Quem é esse manancial criador? A epífise, gente. A pineal é um manancial. Ele está emitindo. É a partir dela que se emite esse manancial. Criador dos mais importantes. Tá? Então, é por isso que ele está ligado também à criação. Por isso que ele tem um controle sobre as gônadas sexuais. Como é que eu me aproximo de alguém para ter uma relação? Não é pela emoção? Eu vejo alguém, ou alguém vê, há aquele contato, a emissão, a atração. Quem que permite isso? A pineal. Que permite essa atração, os dois, então eles se atraem. As emoções, e essas emoções permitem a modificação do corpo. Tem um desejo, a atração, que pode comungar num ato sexual para ver a criação. Quando não tem esse manancial criador, quando não há atração, não vai haver essa comunicação. Mas é pela pineal que esse manancial criador mais importante. Suas atribuições são extensas e fundamentais. Ele está falando da pineal, do manancial criador, que tem muitas atribuições e fundamentais para o nosso desenvolvimento. Tudo passando pela pineal. Aí ele diz, olha, na qualidade de controladora do mundo emotivo. Aí, Alberto, você está dizendo que a pineal passa pelo sistema límbico? Não. Né? A ciência não conseguiu identificar isso. Mas aqui os espíritos nos falam qualidade controladora do mundo emotivo. As emoções passam por ela. Para que tem uma emoção de raiva, de desejo, de mágoa, de vingança, passa pela pineal. Qualidade controladora do mundo emotivo. Sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. Sentir uma atração por alguém. Quem permitiu essa emoção chegar, ou passar? A pineal. Então, ela controla isso. Vi alguém, não teve a emoção, não passou a emoção, não vai haver essa controle, essa posição de uma experiência sexual. Ela é que controla. Houve a experiência, houve a emoção, houve a atração, né? Então, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. Ao ponto dele dizer que até nas glândulas, dentro do saco escrotal, ela influencia, gente. Ela influencia na escolha do espermatozoide.
na qualidade de controle do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. Alberto, que é isso, né? Ela falou, ela manancial criador importante, manancial criador. Ou seja, nós somos co-criadores com a divindade, né? Essas energias emotivas, essas emoções que passam pela glândula pineal, elas influenciam na mediunidade curativa. Por quê? Porque para ver a mediunidade, ou a mediunidade de uma forma geral, tem que haver o quê? Sintonia. Para haver sintonia, tem que haver uma afinidade. Ou seja, tem que haver afinidade entre o médium e o espírito. Para haver essa afinidade, tem que haver essa emotividade. Então, pela pineal é que vai passar tudo isso. O médium curativo, ele tem problemas, muitos deles, na questão sexual. Eles não conseguem controlar, porque a mediunidade curativa ela vai passar por aqui, pela pineal. E, às vezes, quando o médium ele não é equilibrado moralmente, ele entra pelo despenhadeiro do sexo, por causa dessa força criativa, que a pineal trabalha bastante. Se não houver essa vontade moralizada, o médium termina se envolvendo sexualmente e ele despeja essas energias. Ao invés de passar para a cura, ele desequilibra. E a gente vai ver muito na questão dos médiuns curadores que têm problema na sexualidade, por causa dessa questão da qualidade controladora de uma posição da experiência sexual básica é absoluta. Tá? De modo que todos nós, agora, ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado das forças criadoras, transformando no ímã relaxado entre as sensações inferiores da natureza animal. Que é isso, Alberto? Pela glândula pineal, por ela controlar as emoções, por ela permitir essas emoções, tá? Por ela comandar as glândulas sexuais, né, na experiência sexual, por ela permitir que o nosso subconsciente traga até nós as nossas experiências pretéritas, tá? Então, nós, na nossa experiência pretérita, nós já entramos para diversos caminhos. Nas nossas experiências pretéritas, ou mesmo agora, a gente vicia as forças criadoras através de um sexo desregrado, através do sexo hétero ou homossexual, que vem das nossas experiências. Passa pela essa emotividade, essas informações subconscientes, chega até o jovem, né? E o jovem começa a buscar esses prazeres que ele já sentiu em algum determinado momento, que ele viciou em determinado momento. Isso acontece não com o outro, não acontece conosco mesmo. Por causa das nossas experiências no pretérito, que estão guardadas no nosso subconsciente, e que é pela pineal que a gente toma ciência disso. Poxa, eu gosto do mesmo sexo. De onde vem isso? Ai, não, é o sexo, está no corpo errado? Não. Experiências nossas que a gente, em outra existência, gostava do sexo da pessoa do mesmo sexo. Daquele tipo de experiência, às vezes masoquista, com dor, fazer os outros sofrer. Por isso que ele diz, de um modo geral, todos nós, agora ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras. Entupimos nossas mentes com essas experiências, essas sensações. Aí transformando o quê? A pineal num ímã relaxado entre as sensações inferiores da natureza animal. A gente toma esse conhecimento na adolescência e, às vezes, ao invés de controlarmos e tentarmos tornarmos uma pessoa bem moralizada, a gente faz o quê? Dá vazão às forças criadoras, através das energias do sexo. E ele continua.
Quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista? Quantas existências nós já fizemos isso? Lá na Roma Antiga, né? Nas orgias, né? Nos ataques, na obtenção do sexo pelo sexo. Quantas existências nós já fizemos isso? Canalizamos as nossas energias, essas possibilidades de crescimento somente para isso. Possibilidades espirituais para campos mais baixos do prazer materialista. Se olhar a história da Grécia, de Roma, né, das orgias, daqueles prazeres com criança, com animais, né? Você olha o Kama Sutra de todas as formas, todas as naturezas. Quantas experiências nós já vivenciamos isso? Aí ele diz, lamentavelmente, divorciado da lei do uso, né? Sexo é para quê? Procriação, né? Os animais usam o sexo? Usam. Tá? Então, usam. No momento certo, são atraídos pelos feromônios, eles vão praticar o sexo. Mas nós não precisamos disso, né? A gente não precisa usar o sexo, a gente não usa o sexo só para a procriação, né? Abraçamos os desregramentos. Lamentavelmente, abraçamos os desregramentos emocionais. É o que nós fazemos. Sentimos atração, desejo por alguém, e a gente dá vazão, sem olhar as consequências. Machucamos e somos machucados pelos desregramentos emocionais. E daí, meu caro amigo, a nossa multimilenar viciação das energias geradoras. Multimilenar, ou seja, desde que a gente veio lá nas cavernas, a gente continua fazendo isso. A mesma coisa, estamos fazendo hoje. Nossa multimilenária viciação das energias criadoras. Sexo pelo sexo. Não interessa só um, mas vários parceiros. E a gente está nessa busca incessante, achando que nós viemos só para isso, para sexo. O que acontece quando a gente faz isso? A gente fica carregado de compromissos morais com todos aqueles a quem ferimos com o nosso desvario e reflexões. Tá? A lei do karma, né? Nós ficamos, né, por viciarmos, né, milenarmente, essas nossas energias geradoras, a gente carrega compromissos morais. As nossas vivências com várias mulheres, vários homens, né, é um compromisso. Tem afinidade? Tem. Né? Teve o relacionamento? Teve. Então, tem o quê? A proximidade. Aí vem os nossos obsessores. Aí, Alberto, mas o obsessor não teve esse cunho sexual. Não teve? Será que não? Ah, Alberto, ele me odeia. Será que ele não lhe odeia porque você desrespeitou? Porque você menosprezou os seus sentimentos, as suas emoções em outras jornadas? Porque o ódio é uma energia, é um sentimento. E um sentimento dos mais destrutivos, do mais forte. Ele foi gerado por quê? Por simpatia, por afinidade. Nós machucamos alguém. Nós temos compromissos morais com aqueles a quem ferimos, com os nossos desvarios e reflexões. Ah, eu tive várias mulheres, vários homens. Ah, só isso. Não. A bronca da responsabilidade, né, é que a gente vai ter que se encontrar com essas criaturas. Aí você vai ver mulher que tem, um casal tem 5, 6 mulheres, ou 5, 6 homens. Eles estão ligados por essa questão da emotividade. E a dificuldade de convivência, às vezes é com o pai, às vezes é com a mãe. Os compromissos morais que a gente tem que trazer para tentar sanar aqueles desvarios que fizemos no casal, agora trazer como filhos, para tentar desfazer esse engano, esse desvario, porque a gente feriu.
machucou. Aí ele continuou. Do lastimável menosprezo a esse potencial sagrado decorre dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica. A gente menospreza nas nossas vivências multimilenares porque a gente fez mais. E a gente continua fazendo aqui, menosprezando esse potencial sagrado, essas forças criadoras. Aí o que ele diz? Decorre os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica. Nossos problemas, às vezes, de não ter, né, de engravidar, de ter filhos, né? Porque em outros momentos a gente bagunçou tudo. Que deveria constituir-se invariavelmente um quadro de aquisições abençoadas e puras. Potencial sagrado da criação, de ter filho. Aí você vai ver o homem tendo filhos fora do casamento, ou tendo filhos a esmo, sem a responsabilidade. E isso tem consequência. Esse menosprezo desse potencial sagrado. E ele continua, olha, a perversão do nosso plano mental, a perversão do nosso plano mental consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão do nosso psiquismo inconsciente. A perversão do nosso plano mental consciente. Ou seja, eu fiz. Eu sabia o que estava fazendo? Sabia. Aí diz, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão do nosso psiquismo inconsciente. Então, eu fiz consciente, mas está gravado. Ficou lá no meu inconsciente. Alberto, mas isso foi em outra encarnação. Mas está gravado no nosso psiquismo, lá no inconsciente. E vai surgir pela glândula pineal, vai vazar essa perversão do psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas na esfera das operações automáticas. E elas vão ocorrer depois. Vão surgir depois essa perversão que eu fiz, elas vão surgir no inconsciente, em outra encarnação. Aí ele continua, a vontade desequilibrada. Por que vontade, gente? Porque para mim ter uma relação com alguém, eu fiz de vontade, ninguém me obriga. Eu conscientemente senti o desejo, a atração, né? Fui atrás, houve a resposta, tá? Mas eu não tinha nenhum interesse de ser responsável, eu só queria o prazer pelo prazer. Mas tinha uma vontade. Só que essa vontade era o quê? Desequilibrada. Porque ela não quer responsabilidade. Ela quer usar essas forças pelo prazer pelo prazer. É o que acontece na busca desenfreada pelo sexo. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Olha que interessante. Desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Vontade desequilibrada. Daí procede a necessidade de regras morais. Tá? Regras morais. Aí começa. Olha, está desequilibrado. Para haver um equilíbrio, precisamos ter regras. Aí onde entram as regras morais. Para quê? Para que haja um reequilíbrio. Ele diz, ó, até os 14 anos, a pineal, ela regula essas relações desequilibradas. Mas para isso precisa o quê? Precisa de regras morais. Eu ensinar a criança, o adolescente, a respeitar o sexo, a respeitar a mulher, a respeitar o homem, a respeitar a família, para que eles aprendam regras morais. Daí procede a necessidade de regras morais para quem, de fato, se interessa pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. Tem que ter. Que regras são essas? Ó, aí ele vai dizer, ó, renúncia,
abnegação, continência, disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. Gente, você renunciar. O que é renunciar? É você poder e não fazer. Abnegar é você se dedicar a alguém, mesmo, ou aquela situação, mesmo que não haja as condições que você suporia ser as ideais. Continência sexual, você segurar, não usar, não fazer. Disciplina emotiva, é você não brincar com os sentimentos dos outros. Se você não tem interesse, se você acha que aquela pessoa não é a certa para você, não tem para que você brincar com os sentimentos dela. Aí eles olham, isso não é mero preceito religioso. Ai, não, você é muito carola, isso é da religião X ou Y. Não, gente. Isso são aquisições, né, baseadas em domínio moral. Tá? Regras morais. Precisamos dela. Porque senão a gente vai continuar nesse ciclo vicioso de liberar-se, de sair pegando umas e outras, todas, né, prejudicando, machucando, levando aquelas criaturas, muitas delas, às quedas. Então, renúncia, abnegação, continência sexual, disciplina emotiva não são meros preceitos de feição religiosa. São o quê? Se não são meros preceitos? São providência de teor científico. Olha só que loucura, né? Como, né? Renúncia, você renunciar a não machucar, a não brincar com alguém, você se dedicar completamente a uma pessoa, você não praticar sexo com todas as pessoas, você ter essa continência, né? Você disciplinar suas emoções. Como isso é científico? Né? São providências de teor científico para o enriquecimento efetivo da personalidade. O que é a personalidade, gente? O Alberto é a personalidade dessa existência. Só que o Alberto já foi José, já foi Maria, já foi Pedro, Mike, Esther, ou seja, nós tivemos várias personalidades. E todas elas são enriquecidas pelas nossas experiências. Como é que eu vou enriquecer essa personalidade? Né? Eu posso simplesmente deixar vazar tudo, toda a minha emotividade, fazer por fazer, machucar um monte de gente, ou eu posso fortalecê-la agora. Mas, para fortalecer, eu preciso dessa disciplina moral. Por que ele fala que é teor científico? Porque nunca fugiremos à lei, gente. O que fizermos ao outro está gravado no nosso subconsciente. As nossas danças por aí estão gravadas. Nunca fugiremos à lei, cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrangem o universo. Não vai ser esquecido, porque eu sou outra personalidade e o que eu fiz de errado acabou. Não, vai vir para mim. A personalidade Alberto recebe, através do subconsciente, essas mesmas coisas que eu fazia. O meu subconsciente vai, os meus gostos, minhas tendências, eu trago com ela. Para romper com isso, eu preciso trabalhar mais a questão da moralidade. Porque está gravado, não tem como fugir. Ele continua, sendo vitais desequilibrados, obrigarão a alma à permanência em situação de desequilíbrio. Porque é científico, se meus centros vitais ficarem desequilibrados, né, a minha alma, o meu espírito, será obrigado à permanência de situação de desequilíbrio. Se eu continuo aqui fazendo, pintando, bordando, fazendo o que eu quero, não tenho disciplina nenhuma, nem emotiva, nem sexual, nem de preceito qualquer, eu vou chegar desequilibrado.
os meus centros vitais vão ser desequilibrados. E aí a gente vai ver, né, nas obras de André Luiz a questão dos espíritos ovoides, né? Aqueles espíritos ovoides que estão uma forma do tamanho de um crânio, né? Eles desequilibraram de tal maneira, os seus centros vitais que eles perderam até a forma. Foi de uma hora para outra? Não, foi desse desequilíbrio. Por isso que ele diz que é científico. Você quer ter um perispírito equilibrado? Trabalhe isso. Tá? Trabalhe, porque se você desequilibra, você chega do outro lado desequilibrado. Do outro lado, para reencarnar, você reencarna desequilibrado esses centros vitais. Aí ele diz, olha, não adianta a morte física. Não adianta a morte física. Você desequilibrou aqui. Tendências, gostos, prazeres, de todas as formas, desequilibrei. Eu chego do outro lado, são ou saudável? Não. Chego e tal qual eu estava aqui, desequilibrado. Então, a morte física não adianta. Ela vai nos alcançar, se está desequilibrado ficaremos. Exibindo gestos e palavras convencionais. Então, não adianta alcançar a morte física exibindo gestos e palavras convencionais se o homem não cogitou do burilamento próprio. Aí a questão do burilamento, né? Aquelas palavras conhecidas, né? Aperfeiçoamento moral, né? Ou seja, o nosso burilamento. Não vai ser, eu cheguei com a cara bonitinha, rezando, decorei o livro do Espírito, decorei a Bíblia, chego do outro lado. Não vai ser com gestos e palavras. Para chegarmos bem do outro lado, temos que fazer o burilamento, a tal reforma íntima. O que é reforma íntima? Burilamento moral, melhoramento, né? Pensar o bem, desejar o bem, respeitar o próximo, respeitar o todo, em todas as categorias. A justiça que rege a vida eterna, olha só, a justiça que rege a vida eterna jamais se inclinou. Não, eu fiz o bem, fiz muito obra de caridade, mas eu estava desequilibrado. Cheguei do outro lado, olha, está aqui o que eu fiz, mas estou desequilibrado na questão do sexo, nas questões emocionais. Vou burlar a justiça eterna? Não. Aqui o que você fez e aqui o seu desequilíbrio. Você tem que equilibrar-se. Porque se nós não fizermos o burilamento próprio, a nossa reforma íntima, vamos chegar desequilibrados, mesmo tendo feito várias coisas. É claro que aquelas obras que fizemos vai contar no nosso apoio, vai ser nossos advogados, teremos mais condições de tratamento, mas não vai passar pano. Basicamente é isso. E é certo que os sentimentos profundos do extremo instante do espírito encarnado coopera decisivamente nas atividades de regeneração, além do túmulo, mas não representa a realização precisa. Ou seja, o nosso desejo de melhorar antes de morrer, tentar fazer isso ajuda? Ajuda. Tá? Ele fala, sentimento profundo no extremo instante do espírito encarnado coopera, tá? Para a nossa atividade de regeneração do além-túmulo, mas não representa a realização precisa. Viu como é muito rico esse parágrafo, né, de Alexandre? Não dá para a gente só ler, a gente tem que destacar isso. Paramos aqui, Fátima, não deu para seguir adiante, não. Tá certo. Eu tentei, trouxe só 2 perguntas para ver se a gente adiantava, mas não deu, não, gente. Não, mas é melhor assim devagar, porque são muitas informações, se faz necessário. Informação direcionada, ligada da vida, das várias encarnações, né? A questão do subconsciente, a nos chamar o porquê do nosso desejo, por que temos essas tendências X ou Y.
tudo está ligado e tudo passa pela pineal. Né? Tudo passa pela essa questão do nossa mente, nosso corpo mental, que foi produzido por nós próprios através das experiências. E para isso para melhorar isso, temos que trabalhar já, lá agora, porque nós estamos produzindo também no campo mental. Gente, muito obrigado, eu peço mil desculpas a todos por não ter conseguido avançar, mas eu acredito que na próxima a gente avança um pouco mais. Jesus abençoe a todos, que tenham uma ótima semana e que as luzes trazidas por essas obras possam também chegar até vocês e, quiçá, um dia a gente possa tomar boas resoluções com base nas informações que estamos trabalhando. Jesus abençoe a todos. Amém. Deus quiser. Uma ótima semana, gente. Boa Obrigado. Boa noite a todos. noite.